Você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa sobre um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal. É o fim da ajuda de custo para parlamentares. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia, ela que é autora dessa proposta. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É o fim da ajuda de custo, mas tem situações específicas, né? Na verdade, o fim da ajuda de custo, que foi muito questionada, inclusive suscitou algumas dúvidas da própria Receita Federal sobre a incidência de tributação, o imposto de renda sobre esses valores. Eu fui uma das primeiras senadoras a pagar aquilo que a Receita entendia que deveria ser cobrado nessa ajuda de custo, que era mais ou menos o chamado 14º e 15º salário. As duas casas já acertaram e eliminaram o pagamento dessa ajuda, dado aos parlamentares no início e no final do mandato, ao início de cada ano, como forma de exatamente compensar despesas no exercício do mandato. Isso já foi eliminado, houve um projeto da senadora ministra Gleisi Hoffmann, foi aprovado nas duas casas e isso já está definido. Pacificado. Pacificado. Porém, no caso da reeleição para os parlamentares, eles teriam, e aí é diferente, não é o 14º, 15º, no exercício do mandato, que é o que estava sendo pago. Sim. A cada ano, mesmo sem renovação, havia o pagamento do 14º, 15º, assim dito salários, na verdade, a verba indenizatória. Como isso foi resolvido, para os parlamentares que chegam à casa, essa verba indenizatória existe, porque ele tem que fazer uma mudança, às vezes trazer a família para cá, então é compreensível esse gasto adicional que tem o parlamentar que fazer quando há essa transferência. E esse é um direito de todos os parlamentares, né, independente do caso que tenham. O meu projeto foi para dar uma lógica nessa despesa. O parlamentar reeleito, ele já está em Brasília. Ele não vai fazer nova mudança. Ele não vai fazer nova mudança. Então, partindo dessa lógica muito simples, né? O projeto, então, tinha que fazer essa regulamentação, senão ele acabaria também, o parlamentar que fosse reeleito estaria recebendo igual ajuda indenizatória do 14º, 15º salários. Então, por isso que o projeto apenas diz, mantém para quem está chegando, mas elimina para quem já está e continua. Seja eleito para o mesmo cargo, parlamentar, senador ou deputado, ou seja, um senador que seja eleito deputado e vice-versa, né? Exatamente. Estando em Brasília... Estando em Brasília, ele já está aqui, ele já não precisa mais estabelecer essa alteração, ele não vai mudar a menos que ele saia de ser deputado federal para ser deputado estadual, aí muda de figura porque ele volta para o seu domicílio. Então, aí também ele terá uma despesa de levar suas coisas para a sua base e tal, aí muda. Mas na reeleição, para o mesmo cargo, ele perde o direito a esta ajuda de custo. São aprimoramentos que acontecem, né, senadora? Porque quando Brasília foi inaugurada, quando a capital foi transferida para cá, realmente havia, na época, uma série de dificuldades que gerou uma série de ajudas que hoje aparecem como distorção, né? E é bom, Tânia, de lembrar que isso não era coisa para parlamentar. Todo servidor da Caixa Federal, do Banco do Brasil, do BNDES, de todas as instituições, e também os servidores públicos que iam sair do Rio de Janeiro, daquele paraíso maravilhoso, agora nem tanto, né, com a violência e tal. Mas na circunstância da época, né? Na época, para atrair para um lugar que não tinha praia, que não tinha nada, não tinha restaurante, não tinha nem lugar para onde morar, era justificado. Agora não se justifica, mas Brasília hoje é uma cidade com todos os recursos, com e a comunicação mudou, né, senadora? Antes era só correio, hoje você tem e-mail, quer dizer, as coisas vão se aprimorando. Nós fizemos um documentário na TV Senado, justamente entrevistando a primeira leva de funcionário público que chegou aqui. Eles contavam, por exemplo, que você não tinha transporte urbano. E era uma época que carro, ainda as montadoras estavam se instalando. Então, assim, você ter um transporte funcional
naquele meio que, na verdade, um canteiro de obra, fazia sentido. Evidente, E poeira para tudo que era né? lado, nem ar-condicionado tinha, né? E era poeira, Nada, não tinha ônibus, só poeira. não tinha ônibus, assim, transporte urbano não claro tinha. Que não. A cidade estava começando. Os funcionários tinham que se reunir num ônibus do Senado, por exemplo, no final de semana, para ir fazer mercado, porque a cidade não tinha mercado. Não, então tudo o Senado era importado. tinha. Tudo Então vinha de fora. Era outra realidade. Olha, quando cheguei aqui em 79, Tânia, todas as verduras, legumes já vinham de fora. É verdade. Hoje não. Hoje tinha... Brasília tem um entorno de produção, inclusive produção de legumes orgânicos, verduras orgânicas, Tem flores. morango aqui se planta. Flores, não, a festa do morango lá nós temos aqui em Braslândia, é famosa já a festa de Braslândia. Então, hoje Brasília é autossuficiente, né, nessa produção, ovos, carnes, frangos e a variedade de produtos orgânicos, floricultura, grandes floriculturas, né, você vê até para o ajardinamento da cidade, foi uma grande coisa que deu um ar de humanidade para a cidade, ela própria está produzindo isso. Isso é geração de emprego, é geração de renda, é desenvolvimento. Ótimo que seja assim. E aí esse suporte que os órgãos públicos davam... Não precisa. Vai ficando desnecessário, precisa atualizar isso, né? E pegar o dinheiro gasto nisso para usar em áreas prioritárias. Com certeza. Como é a tramitação do projeto a partir de agora? Ele foi aprovado na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu até agradeço o senador Suplicy, que foi o relator. Segundo ele, não houve nenhum questionamento, eu até só não fiquei lá para acompanhar e agradecer, porque tinha um debate muito interessante de uma audiência pública que eu havia requerido para debater na Comissão de Assuntos Sociais a questão da isonomia na tributação de produtos ou equipamentos hospitalares e odontológicos, que os importados são isentos quando comprados por instituições públicas ou filantrópicas ou universidades públicas, e incide sobre os produtos fabricados no Brasil, IPI, ICM, PIS e COFINS. Então, um produto fabricado aqui, que gera empregos aqui, que gera renda aqui, ele acaba ficando 30% mais caro comparado com o produto que vem de fora. Quando a gente importa um produto, não importa que ele venha mais barato, por isso que a gente tem que dar uma isonomia tributária. Com certeza. Porque você está estimulando empregos lá fora. E na área da saúde, dos equipamentos, junto com a questão da importação de medicamentos, o déficit que o Brasil teve na área de saúde foi de 10 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro. E um pedaço disso, um terço mais ou menos, foi exatamente desses equipamentos que são comprados lá fora com a isenção tributária. E então o que nós estamos defendendo é que o governo examine como política estratégica esse setor. E mais uma situação, Tânia, muito relevante. A maior parte, 90% das empresas brasileiras que produzem esses equipamentos são pequenas e médias. Então é mais um motivo para dar uma atenção especial a esse setor. Que são importantes geradores de emprego, E por isso eu não fui lá para aguardar o relatório do senador Suplicy. E aí essa sugestão executiva, ela vai em que formato? Não vai ser um projeto de lei que vai gerar essa discussão? Não, é um projeto de decreto legislativo e ele da Comissão de Assuntos Econômicos vem ao plenário para ser votado no plenário. Puxa, então a nossa entrevista já virou uma dobradinha, porque dois projetos, duas iniciativas da autora, da senadora, que tem uma importância aqui para a gente. Eu agradeço, senadora, a sua participação no programa Argumento. Obrigada, eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie suas sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.